O escocês James Forrester é um desses nomes, como que um desses segredos ligados ao vinho do Porto. Um nome incontornável na história do Douro. De resto, esta sua forte ligação ao Rio e à região está na base da atribuição em 1855 pelo rei Dom Fernando II do título de Barão, Barão Forrester, ou, como ficou aportuguesado, o Barão Forrester. Mas esta história começa muito antes, em 1831, quando o jovem James, com apenas 22 anos, chega ao Porto para vir trabalhar para uma empresa, uma casa de vinhos do Porto, que pertencia a um dos seus tios, a Offley and Forrester. E de imediato, o jovem James vai se apaixonar pelo Porto, pelo vinho da região e pelo Douro. Aliás, são repetidas as suas viagens aqui até à zona vinícola, onde vai para junto das vinhas com os trabalhadores, estuda os vinhedos, será responsável pela introdução de novas técnicas e conhecerá como poucos os segredos da produção do vinho do Douro e do Porto. Mas outra das suas características, e que resulta muito deste seu apego à região, é também uma forte ligação às gentes. Ele tem uma relação muito próxima com os portugueses, algo que não era muito habitual nesta comunidade inglesa do Porto, relativamente fechada. É certo que ele casa com uma cidadã britânica da comunidade inglesa do Porto, mas na sua casa, na Ramada Alta, hoje a Rua Barão Forrester, era muito habitual estarem lá presentes como convidados gentes da elite política, dos negócios e da cultura do Porto e da região. Mas James Forrester, para lá desta sua paixão pelo vinho do Douro e pela região, e especialmente pelo Rio, vai também aqui desenvolvendo outras das suas paixões. É o caso da pintura e do desenho, e ele desenhava muitíssimo bem, e também a partir de 1850 da fotografia. Aliás, ele é um dos pioneiros da fotografia no nosso país, mas quer na pintura, no desenho, na fotografia, o Douro será sempre um dos seus motivos inspiradores, bem assim como da escrita. O Barão Forrester deixa-nos importantes escritos sobre o Douro, esta região e este rio, para o qual ele se passa a deslocar mais regularmente e por longas temporadas, a partir do momento em que morre a sua esposa. E é também aí que ele se vai envolver num projeto extremamente ambicioso: o levantamento cartográfico e a produção de mapas rigorosos desta belíssima região. Entre os mapas produzidos por Forrester e onde é evidente toda a sua aptidão artística nas ilustrações que ele coloca ao longo desses mapas, vai-se salientar um rigoroso levantamento cartográfico do Rio Douro, nomeadamente do Douro vinheteiro. Para produzir estes mapas, James Forrester vai utilizar uma parte da sua fortuna que vinha crescendo com os negócios do vinho do Porto. Para os produzir, ele vai mandar construir de propósito um barco rabelo, bem adaptado, obviamente, às características do rio, mas um rabelo onde ele vai colocar belíssimas condições para aí viver longas temporadas, com belos aposentos, um espaço amplo para refeitório e não faltava sequer uma garrafeira. Mas vai também contratar aqueles que são os melhores marinheiros do Douro para manobrar o rabelo e também para o auxiliar nestes levantamentos cartográficos. Com ele, com o barco e com esses homens do Douro, James Forrester irá aos vales mais profundos, aos pontos mais altos, aos lugares mais inacessíveis, mas onde ele tem que tirar aquele ponto cartográfico, aquela cota, passando por povoações, por quintas, por povoados isolados. Vai fazer o levantamento dos afluentes do rio, irá medir mais de 400 rápidos. James Forrester tornava-se definitivamente um homem, como poucos, a conhecer o Douro e os seus segredos.
Um dos locais que o Barão Forrester assinala com muito pormenor nesse seu monumental levantamento cartográfico, nesse seu mapa do Douro, é este lugar onde nos encontramos e que ele faz a questão de assinalar como sendo um dos mais perigosos do Douro. Ninguém diria, hoje contemplando aqui esta paisagem, este ambiente idílico. E, no entanto, o Caixão da Valeira ainda hoje demonstra bem aquilo que foi um confronto de milhões de anos entre as águas do rio, cavando uma profunda garganta entre estes enormes afloramentos rochosos. Nós hoje nos apercebemos muito do que era a perigosidade deste caixão, mas até ao século XVIII esta era uma barreira intransponível na navegabilidade do Douro. Com efeito, o rio fazia aqui como que um degrau, uma cascata com quase 7 metros de altura. Desde o século XVI que se vão desenvolvendo planos para desmontar essa cascata e tornar navegável o rio. Mas no século XVI, no século XVII, tudo não passa do papel. E teremos que esperar pela segunda metade do século XVIII para finalmente se começar a desmontar o Caixão da Valeira. Foi a Rainha Dona Maria I que em 1779 vai autorizar a Companhia do Alto Douro a iniciar os trabalhos, lançando uma série de impostos na região. E foram necessários 12 anos, milhares de tiros de dinamite, mais de 4 mil dos quais abaixo da linha d'água, para finalmente fazer desmontar, para fazer desaparecer essa queda d'água com quase 7 metros. Mas, desaparecida a queda, nem por isso isto deixou de ser um lugar perigoso, porque agora era um lugar, um espaço, uma garganta caracterizada pelos seus rápidos e extremamente perigoso. Muitas vezes, no meio destas correntes, os rabelos tinham que ser puxados de terra por gentes e por animais. Era um local que, apesar do próprio Forrester ter sinalizado como perigoso, viria a ser fatal para este britânico. Muito desse ambiente dos rápidos nós hoje não os podemos contemplar, porque em 1975 foi aqui inaugurada uma das importantes barragens do aproveitamento hidroelétrico do Douro. Uma barragem da Valeira que acabou por fazer desaparecer todo esse mundo de perigosidade e contribuir para este espaço verdadeiramente paradisíaco. Sim, o impressionante Caixão da Valeira viria a ser fatal para Forrester. Ele que teve esse cuidado de dizer que este era um espaço perigoso. 12 de maio de 1861, há já uma semana que o barão se encontrava hospedado na famosa Quinta do Vesúvio, de Dona Antónia Adelaide Ferreira, a Ferreirinha. Essa quinta, uma das marcas da produção desta mulher que tanto marcou a história do vinho do Porto no século XIX. Há 3 dias que chovia, mas nesse domingo, 12 de maio, o dia ficou solarengo e por isso decidiram ir jantar à régua. Desceram o barco, vinham 17 pessoas a bordo, mas quando chegaram aqui ao Caixão, a força das águas, o volume das águas que havia crescido com as chuvadas dos dias anteriores, acabou por ser fatal para a embarcação, que aqui acabou por naufragar. Grande parte das pessoas que vinham a bordo salvaram-se, mas algumas acabariam por morrer. Foi o caso do barão Forrester. E aqui, na falésia do Caixão, esse momento continua a ser recordado através de uma inscrição que não só nos evoca as obras do desmonte do Caixão, mas também aqui a morte do barão Forrester.